Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre estereoquímica, tá certo? Que é um tema bastante interessante aí, associado à quiralidade das moléculas. Se você tem acompanhado o canal e tem gostado dos nossos temas e não se inscreveu ainda, aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui, dá um like, recomenda os vídeos para os amigos, tudo bem? Bom, é isso aí. Espero que vocês gostem aí do vídeo, tá bom? Meu nome é Gordia Gilberg, essa aqui é a Orgânica Avançada, sejam todos muito bem-vindos. Então, para a gente começar aqui falando sobre estereoquímica, né, a gente precisa fazer algumas introduções, algumas definições aí introdutórias no tema. Tá? Então, para recapitular algumas coisas, né, talvez vocês já saibam, talvez não, mas vale a pena mencionar aqui, diferentes compostos que possuem a mesma fórmula bruta, né, ou seja, o mesmo número de carbonos, hidrogênios, oxigênios, etc., né, se eles tiverem o mesmo número de todos os átomos, né, eles são chamados então de isômeros, tá certo? Contanto que não sejam iguais, né? Os isômeros apresentando a mesma conectividade estrutural, mas com arranjos espaciais diferentes, eles são chamados de estereoisômeros. Isso faz sentido, porque estéreo, né, é um prefixo aí associado justamente a essa organização no espaço, né? E eles são isômeros porque possuem o mesmo número de átomos, os mesmos átomos, né? Tá? Então, se dois estereoisômeros são imagem um do outro no espelho, e são imagens no espelho que não são superponíveis, eles são chamados de enantiômeros. Tudo bem? Se eles forem superponíveis, então na verdade é a mesma molécula. Tá certo? A gente está considerando aqui moléculas diferentes. Então, se um for a imagem do outro no espelho e essa imagem não for superponível, eles são chamados de enantiômeros. E o exemplo disso são nossas mãos, né? Nossas mãos são enantioméricas. Você pode pensar que uma mão representa o reflexo da outra no espelho, né? Mas você não consegue sobrepor uma mão na outra, né? Então você teria que arrancar um dedão aqui e colocar o dedão do outro lado da mão. Então, as mãos são um par de enantiômeros aí. Tá? E é um exemplo típico, como por exemplo, vocês puderam ver aí no início do nosso vídeo. Tá? Então, quando a configuração de um ou mais átomos diferem entre os dois estereoisômeros e que eles não são enantiômeros, eles são chamados de diastereoisômeros. A gente vai dar exemplos disso um pouco mais à frente. Tá? Então, sempre que você tiver estereoisômeros que não são enantiômeros, eles são chamados de diastereoisômeros. Tá? Então, uma outra definição importante que seria legal mencionar para vocês é que enantiômeros não podem ser diferenciados por RMN, infravermelho ou espectro ultravioleta, tá? Que é o VVIS, UV e luz visível, tá? Mas somente pela luz polarizada, que dá origem aos valores de rotação ótica, né? De alfa D, dessas diferentes moléculas. Entretanto, eles podem apresentar, né, propriedades como cheiro, gosto e mesmo reatividades diferentes. E aí, um caso emblemático aí no passado foi o caso da talidomida, né, que você tinha um enantiômero que tratava um enjoo nas mulheres que estavam grávidas, né, e o outro enantiômero, na verdade, era maléfico para a saúde e causou uma série de problemas de saúde ao feto, né? Era teratogênico, né? E causou uma série de problemas. Então, enantiômeros têm reatividades diferentes, tá certo? Bom, proteínas é um exemplo também, né? Que não necessariamente o outro enantiômero vai ser maléfico, mas o fato de que pode ser já é uma razão extremamente forte para a gente estudar a atividade de cada um dos enantiômeros. Tá? E reações enantioseletivas elas podem ter, então, excesso enantiomérico. A gente abrevia como tudo bem? Também é a sigla em inglês para enantiomeric excess, mas em português fica as mesmas letras, né? Do produto obtido. Tá? E a gente pode obter esse excesso enantiomérico calculado pela seguinte fórmula. Está associado ao alfa-D observado dividido pelo alfa-D máximo, né, quando o enantiômero está puro, né, a gente faz essa razão, multiplica por 100 e tem a porcentagem do excesso enantiomérico. O excesso enantiomérico é dado em uma porcentagem. Ou a gente pode, por exemplo, medir com uma HPLC, né, a diferença entre os enantiômeros entre si, né, a diferença, por exemplo, do R para o S, né, a gente vê essa diferença, a soma deles é 100%, né, e multiplica por 100. Então, a diferença entre o R e o S, que seria o pico de integrações associada a cada um dos enantiômeros da sua HPLC, daria esse excesso enantiomérico. Tudo bem? Bom, uma outra maneira de fazer isso é medir por ER, né? E ER é a porcentagem já direta. Tá? Então a gente tem essas maneiras de medir e relacionar, né, a integração do pico ali da HPLC
através da seção de uma calculada por a diferença das integrações pelo alfa-D medido da amostra. Tá certo? Então, a gente mencionou anteriormente, né, que diastereoisômeros são estereoisômeros que não são enantiômeros. Então, a gente vai continuar falando um pouco sobre essas definições, né, tá? Dando sequência a elas e dando alguns exemplos aí mais específicos, discutindo um pouco mais em detalhes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma molécula genérica, né? Imagina essa molécula aqui contendo um átomo de bromo aqui, metila, hidrogênio, depois um cloro, metila, hidrogênio. E se vocês avaliarem a configuração desses dois centros estereogênicos, né? Perceba aqui que a gente tem dois centros estereogênicos, as configurações deles são 2s e 3s. A gente vai discutir daqui a pouco, na sequência, como é que a gente faz a atribuição dessas configurações. Mas, por enquanto, né, aceitem, por favor, né? Você tem aqui uma configuração que a gente chama de 2s e 3s, né? E quando a gente pega a imagem dessa molécula no espelho, imagina que essa molécula aqui esteja se vendo num espelho que está colocado aqui no meio, né? Você vai ter aqui o bromo que está para frente refletindo, né, no bromo que está para frente, o metila que está para trás que está para trás, o hidrogênio que está aqui para frente no lado esquerdo vai estar aqui para frente no lado direito, né? Então perceba que a mesma coisa aqui para o grupo de baixo, né? E aí a configuração aqui ela se inverte. Então aqui a gente tem um 2s e 3s e aqui a gente vai ter o 2r 3r. É justamente o oposto, né? Da configuração dos dois centros aí em relação aos dois centros iniciais. Então, essas duas moléculas, elas são uma o reflexo da outra no espelho. A outra alternativa que a gente pode considerar aqui, se a gente pensar em todos os estereoisômeros possíveis para essa molécula aqui, né? Tá? Ou seja, a mesma organização dos átomos, só mudando a posição deles no espaço, a gente pode, na verdade, manter esse primeiro grupo aqui fixo. Perceba aqui que o primeiro grupo ali da molécula anterior está na mesma posição no espaço, e a gente só inverteu aqui hidrogênio com cloro. Então, quando a gente pegasse essa ligação carbono-hidrogênio e essa ligação carbono-cloro, e depois conectasse o hidrogênio no lugar do cloro e o cloro no lugar do hidrogênio. Tudo bem? E aí perceba então que a gente mantém a configuração do primeiro centro, né, que é igual, então 2s, 2s, e inverteu a configuração do segundo centro. Nessa primeira molécula, esse segundo centro tem uma configuração 3s, e aqui, né, tem uma configuração 3R, porque a gente inverteu hidrogênio com cloro. E a gente pode considerar que, na verdade, o reflexo no espelho, né, dessa molécula aqui, né? E aí, então, se esse aqui é 2S e 3R, esse aqui vai ser 2R e 3S. Invertendo, então, a configuração de ambos os centros, né, simultaneamente. Tá? E aí, se a gente for comparar essa molécula aqui com essa molécula aqui de baixo, né, a gente vai ver que o primeiro grupo ele está fixo também, né? Tá? Metil, bromo e hidrogênio estão fixos. E a gente trocou aqui hidrogênio por cloro, tá? De maneira análoga à comparação do par anterior. A gente tirou essa ligação carbono-hidrogênio, essa ligação carbono-cloro, e trocou a posição de hidrogênio por cloro, colocando o cloro agora nesse lado aqui e o hidrogênio nesse lado aqui. Vocês vejam que a configuração de 3R dessa molécula na parte superior, né? Ela é trocada pela configuração 3S aqui na parte inferior. Se a gente for buscar essas relações agora associadas a essas moléculas, aos diferentes pares, né, a gente viu então que essas duas aqui são reflexos uma da outra no espelho, então essas moléculas aqui são enantiômeros. Tá? De maneira análoga, essa aqui também esse par aqui, né, também representa o reflexo de uma da outra no espelho, né, reflexo de uma molécula no espelho da origem à outra, elas também representam um par de enantiômeros, né. E aqui, quando a gente troca só um centro e mantém o outro fixo, eles vão ser estereoisômeros que não são enantiômeros. Quer dizer, são estereoisômeros que não são reflexos no espelho. Então, esse aqui é um par de diastereoisômeros. Tá? De maneira análoga, esse aqui também. Essas duas moléculas aqui, elas são estereoisômeros, né? Não são a mesma molécula, mas não são reflexos da outra no espelho. Então, também são diastereoisômeros. E de maneira análoga, né? Esses dois pares aqui também são diastereoisômeros, esses dois pares aqui também são diastereoisômeros. Tudo bem? Então, quando você tem uma molécula que obtém um enantiômero, basta você pensar no reflexo dela no espelho. Né? Então, tem que ver se o reflexo dela no espelho não é igual à molécula do outro. Se você puder girar e conseguir sobrepor perfeitamente, então a gente está falando da mesma molécula. Mas se você girar, tentar sobrepor e não conseguir sobrepor, né? Então essa imagem no espelho vai corresponder ao enantiômero da molécula. Tudo bem? Agora, se você só inverter um dos centros e deixar o outro inalterado, né, você vai estar dando origem aí ao seu diastereosômero. Tudo bem? Dando um outro exemplo aqui, imagina agora na representação de Fischer aqui, né, a gente tem esse tribrometo aqui mostrado, tudo bem?
Se vocês olharem bem para ele, vocês vão ver que tem um plano de simetria aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, no reflexo dela no espelho, né? Se a gente pensa que isso aqui é um espelho e essa molécula refletida no espelho, você vai ter esse aqui, o reflexo, né? Só que a gente vai ver que, se vocês pensarem um pouco, né? Essa molécula aqui no espelho, tá? Ela é exatamente a mesma molécula. Porque se você pegar essa molécula que está refletida no espelho e girar ela de 180 graus, né? Você vai ver que essa molécula aqui da direita de vocês se sobrepõe perfeitamente à da esquerda. Então, na verdade, aqui é a mesma molécula. Tudo bem? Então, na verdade, o que a gente chegou à conclusão é que mesmo fazendo os 3 centros estereogênicos aqui, né? Essa molécula não é quiral. Tá? Então, é o que a gente chama de composto meso. Tá? Então, composto meso são moléculas que possuem centros estereogênicos, né? Mas mesmo tendo esse centro estereogênico, a molécula possui um plano de simetria que corta a molécula. Qualquer molécula, isso vale para qualquer molécula. Qualquer molécula que possua um plano de simetria cortando ela no meio, tá? A molécula não é quiral. Tá? Por não ser quiral, ela não consegue produzir um enantiômero, né? Ao a gente fazer o reflexo dela no espelho. Então, vocês vejam que essas duas moléculas são superponíveis, né? Então, na verdade, se trata aqui do mesmo composto. Tá? Que é uma consequência do fato de ela não ser quiral, como a gente mencionou. Tudo bem? Então, é uma coisa que é importante que vocês tenham claro na cabeça. Tá bom? Então, agora, vamos falar sobre os diferentes elementos de quiralidade, tá certo? A gente vai falar um pouco também das configurações aí, da atribuição, né, desses elementos de quiralidade. Então, o primeiro, e talvez o mais comum aí que vocês vão ver, principalmente no nível introdutório de química orgânica, né, é o que a gente chama da utilização de um centro estereogênico. A gente chama aí muitas vezes como abuso de linguagem como centro quiral, porque ele que vai dar origem à quiralidade da molécula, né? Ou centro estereogênico, né? Normalmente é um átomo ali que está numa configuração estável, né? E possui os substituintes aí diferentes uns dos outros. Então, o caso mais clássico aí para a orgânica, orgânica 2, disciplinas introdutórias da universidade, né? O carbono é o principal átomo, mas existem outros átomos que podem ser quiral, como por exemplo fósforo ou enxofre, tá? Você tendo todos os substituintes aí diferentes, acontece aí então que a imagem da molécula no espelho, né, vai produzir uma outra molécula e elas não são superponíveis, ou seja, você tem origem a enantiômeros. Isso é válido tanto para o carbono, né, que tem os 4 substituintes diferentes, mas também outros heteroátomos, como eu já mencionei, fósforo e enxofre são representativos. Tá? O nitrogênio ele pode ter os 3 substituintes, mas o nitrogênio ele tem uma barreira de inversão ali que é relativamente baixa em energia. Então, normalmente o nitrogênio com 3 substituintes, né, diferentes, ele não é quiral porque ele consegue se inverter com facilidade. Tá? Mas outros heteroátomos, como enxofre e fósforo, sim, são quirais, né? Podem produzir moléculas quirais. Tudo bem? Então, no caso desse elemento de quiralidade aqui, que é um centro, né? Tá? A gente pode aqui está representado um olho, como se fosse o observador, né? E quando a gente olha para essa molécula, normalmente a gente veria aqui, né, os 3 grupos que estão na frente e o hidrogênio que está apontando para trás. A gente estaria vendo alguma coisa assim. Tá? E isso aqui, vamos dizer, essa maneira de enxergar as moléculas, né, é pertinente na hora que a gente for introduzir a maneira como a gente atribui a configuração desse centro estereogênico, que a gente já introduziu anteriormente, que pode ser R ou S, né? E essa nomenclatura RS é dada em função da regra de Kahn, Ingold e Prelog, que foram 3 cientistas aí que definiram essas regras. Muitas vezes em alguns livros vocês vão encontrar a sigla CIP, né? Uma abreviação de Kahn, Ingold e Prelog, né? Mas a regra de Kahn, Ingold e Prelog é dada da seguinte forma: você põe o grupo de menor prioridade para trás e depois, a partir do grupo de maior prioridade, caminha em relação ao de segundo maior prioridade, depois do terceiro maior prioridade, e se essa seta girar para a direita, o que seria corresponder ao sentido direto, né, sentido horário, a gente chama de R. Se girar no sentido contrário, que seria no sentido da esquerda, né, a gente chama de S, S sendo aí a inicial para sinistra, né, que representa esquerda em latim. Tá? A ordem de prioridade dos grupos, né, ela está associada ao número atômico dos átomos. Então, normalmente a gente olha o grupo imediatamente ligado ao centro aqui, né, esse centro aqui, e aí a gente compara o número atômico de cada um dos átomos. Então, por exemplo, nitrogênio tem um número atômico maior do que carbono, que está aqui do ácido carboxílico, e o carbono aqui da metila. Então, esse aqui já tem maior prioridade. Esses 2 grupos aqui, vamos dizer, empataram. Né? Carbono com carbono tem o mesmo número atômico. Aí a gente vai olhar, então, o átomo vizinho.
esse carbono aqui está ligado ao oxigênio, e esse carbono aqui está ligado ao hidrogênio. O oxigênio tem um número atômico maior do que o hidrogênio, então esse aqui vai ter maior prioridade, tudo bem? Então é assim que a gente define a prioridade. O maior número atômico, se der empate, a gente olha o átomo vizinho e continua assim sucessivamente até conseguir desempatar, né, as prioridades dos grupos que a gente está comparando. Existem alguns casos específicos que não estão contemplados aqui nessa breve descrição da regra, né, mas para a maior parte das moléculas, e aqui nesse nível introdutório, é suficiente para a gente. Eu vou me limitar nesse caso aqui, tá bom? Então nesse caso aqui, né, esse centro estereogênico aqui tem configuração R, tá, pelo que eu acabei de descrever. Tá? A gente tem outras moléculas, né, que a gente tem, por exemplo, no caso de olefinas, né, que tem uma geometria que pode ser trans, onde os dois grupos estão em opostos, né, em relação à ligação que contém os dois grupos. Os cis eles estão no mesmo lado, né, mas essa é uma nomenclatura que é bastante útil quando você tem apenas dois grupos. Né, quando você tem mais grupos, é uma olefina trissubstituída ou tetrasubstituída, o cis e o trans já não é uma coisa tão óbvia. E aí a gente introduz uma outra nomenclatura, que é a Z e E. Então, Z e E são as primeiras iniciais aí de Zusammen e Entgegen, né? Que são palavras em alemão. Zusammen significa junto, Entgegen significa opostos, né? E aí é pelo fato de que você vai pegar, então, grupos, né, do mesmo lado, né, no mesmo carbono, você vai comparar a prioridade deles. Então, aqui o bromo, prioridade no mesmo sentido das regras de Caingold-Prelog. Então, o bromo tem maior número atômico, então o bromo tem maior prioridade. Flúor e hidrogênio, aqui que estão ligados com o mesmo carbono, o flúor tem maior prioridade que o hidrogênio. Então, quando a gente compara agora os grupos de maior prioridade, eles estão do mesmo lado. Então, aqui a gente chama de Z. Aqui no caso dessa olefina tetrasubstituída, a gente tem as cadeias de carbono aqui, né? A gente vê que essa cadeia de carbono aqui tem dois carbonos, essa aqui também tem dois, depois tem o cloro e aqui vai ter um hidrogênio. Então, essa aqui tem maior prioridade porque o desempate do cloro com o hidrogênio. Essa aqui tem uma prioridade em relação a essa cadeia. E essa aqui também, irmão, no carbono do empate, quando você olhar aqui tem outro carbono e aqui vai ter hidrogênio. Então, essa cadeia aqui tem maior prioridade. Tudo bem? Então, vocês vejam que cadeias que têm o mesmo tamanho, né, que têm os mesmos átomos, você acaba dando a prioridade pelaquela que tem maior tamanho. Porque em algum momento você vai chegar num átomo de hidrogênio numa cadeia menor que acabou, e a cadeia maior vai continuar para outro carbono. O carbono ganha do hidrogênio, né? Então, cadeias que têm mais ou menos a mesma natureza, mas alterem tamanho, né? As cadeias que têm maior tamanho têm maior prioridade. Então, essa cadeia que é mais longa tem prioridade 1, essa aqui tem o cloro no final tem prioridade 1, e aqui as de maior prioridade têm lados opostos. É chamado de olefina N, né? Porque eles estão em oposição aqui em relação à olefina. Então, esses são os descritores que a gente usa para olefinas. E perceba que com esses descritores C e E, né, a gente pode nomear, descrever qualquer tipo de olefina, mesmo as dissubstituídas, tá? Mas as trissubstituídas ou tetrasubstituídas. Bem, um outro elemento de quiralidade, agora que eu queria introduzir para vocês, é o que a gente chama de eixo de quiralidade. Então, isso aqui também faz com que a molécula se torne quiral, né? Se os grupos, esse grupo que está aqui for diferente desse e esse que for diferente desse, você tem então uma molécula que é quiral, ou seja, que a imagem dela no espelho não é superponível a ela. Então, os alenos, né? O aleno, que é essa molécula aqui, né? Que é uma ligação dupla ligada a uma outra ligação dupla no mesmo carbono, eles são sistemas onde as olefinas se colocam dessa maneira aqui, né? São sistemas perpendiculares. As olefinas são perpendiculares, né? Se colocam dessa maneira, porque os orbitais P's associados a essas olefinas estão aqui dessa maneira. Tudo bem? A gente também pode dar uma nomenclatura de RS, né? A gente colocando aqui como observador, esse aqui representa o olho do observador, né? A gente olhar a molécula dessa maneira, a gente vai ter a fenila aqui na nossa esquerda, a naftila na nossa direita, né? Que está no plano horizontal, né? E aí, no plano horizontal, e aí essa parte aqui está no plano vertical, que são sistemas perpendiculares, tá? Como consequência desses orbitais moleculares aqui. Então, aí você vai ter a outra fenila aqui, que está mais distante do observador, apontando na vertical, e essa naftila aqui, que está mais distante do observador, apontando também na vertical. Quando a gente olha aqui, os grupos de maior prioridade são aqueles que estão mais próximos do observador. Então, na verdade, seria a naftila 1 e a fenila 1 são os que estão mais próximos do observador, que está aqui. Os que estão mais distantes, eles ficam no plano para trás, por isso as ligações aqui tracejadas. E aí a gente compara novamente as moléculas, né? A fenila vai ter menor prioridade que a naftila, porque a naftila é maior. Tudo bem? Como a gente descreveu anteriormente, essa questão do tamanho na hora de dar prioridade. A prioridade sempre seguindo o número atômico aí dos átomos.
tá bom? Então, quando a gente olha para cá, a gente pensa na fenila como de menor prioridade, e aí vai olhar então para esses três substituintes aqui, né? Como a gente fez para esse caso aqui, né? Colocando o grupo de menor prioridade para trás, a gente vai olhar isso aqui e colocando o grupo de menor prioridade para trás. Então, a gente vai ter fenila 1, que está aqui na fila 1 aqui, mais na direita, e na fila 2 aqui no outro lado. E aí pela ordem de prioridade, na fila 1 é o que tem maior prioridade. Depois a gente vai ter a fenila 1 maior prioridade, porque são os grupos que estão para frente, né? Então, na fila 1 é o primeiro, fenila 1 é o segundo de maior prioridade, porque também está mais para frente. Fenila 1 é o segundo de maior prioridade, e na fila 2 seria o de terceira prioridade, sendo que a fenila 2 está para trás. Então, aqui, quando a gente for de maior prioridade para menor prioridade, a gente está girando no sentido anti-horário. Então, isso aqui vai ser um elemento de queralidade que tem uma configuração S. Tudo bem? Então, esse aleno aqui tem configuração S. De maneira oposta, né, se fosse virar no sentido contrário, se os grupos fossem tal que a gente girasse aqui no sentido contrário, no sentido horário, seria uma configuração R. Tudo bem? Mas então percebam que a gente pode ter um centro estereogênico, que é um elemento de quiralidade aí, que é um centro, né? Aqui a gente tem um elemento de quiralidade que é um eixo, tá? A gente também pode ter esse tipo de compostos aqui, que a gente chama de atropisômeros, né? Então, atropisômeros também tem origem a um eixo quiral aqui, porque a rotação aqui é dificultada. Tá? Então, a molécula não gira, ela é configuracionalmente estável, né? Então, ela pode ter também agora dois tipos de estereisômeros. Tudo bem? Esses estereisômeros, nesse contexto aqui, onde você não consegue rotacionar por causa do impedimento estérico aqui, por exemplo, tendo grupos volumosos na posição orto, né? Nesse caso aqui, esses estereisômeros, né, são chamados de atropisômeros. A gente colocar um observador aqui olhando a molécula, né, você vai ter o grupo nitro na parte mais próxima do observador, no lado esquerdo, o ácido carboxílico no lado direito, e o grupo metóxido na vertical, no grupo mais distante, e o hidrogênio também na vertical, no grupo mais distante. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, né, os grupos que estão mais para frente, né, mais próximos do observador, têm maior prioridade. Comparando entre eles, o nitrogênio tem uma prioridade que é o carbono, então o nitro vai ter prioridade 1, o ácido carboxílico vai ter prioridade 2, e depois compara os dois que estão mais distantes. O metóxido vai ser uma prioridade que o hidrogênio, tá? Então o metóxido vai ser 3 e o hidrogênio vai ser 4. Botando o grupo de menor prioridade para trás, que é o hidrogênio, né? A gente vai ter então o metóxido, o nitro e o ácido carboxílico aqui, onde você tem o 1 para o nitro, 2 para o ácido carboxílico e 3 para o metóxido. Então você está girando aqui no sentido anti-horário também, né? Então a configuração desse eixo aqui, dessa molécula aqui, vai ser S com relação a esse elemento de quiralidade. O que é interessante, eu não mencionei anteriormente, mas vocês podem imaginar, né? A gente colocou o observador sempre desse lado aqui, de maneira sistemática, mas não é obrigatório. A gente pode colocar o observador, por exemplo, olhando daqui, desse lado aqui, ou desse lado aqui. Então pouco importa, porque você chega à mesma conclusão. Por exemplo, a gente agora, ao invés de pensar no observador desse lado aqui, mas pensar no observador desse lado aqui, a gente obteria essa observação aqui. Você teria o metóxido na vertical mais próximo, né, para cima, o hidrogênio mais próximo para baixo, depois o nitro para a direita mais afastado, o ácido carboxílico na esquerda mais afastado, né, se o observador estivesse aqui. Bem, aí, então o metóxido seria prioridade 1, o hidrogênio que está mais próximo do observador seria prioridade 2, depois comprando nitro com ácido carboxílico, nitro prioridade 3, ácido carboxílico prioridade 4. Se a gente fosse girar aqui, né, você teria o metóxido prioridade 1, hidrogênio 2, nitro 3, e a gente está girando aqui, né, percebam também, no sentido anti-horário. Então você chega à mesma conclusão, né, que a configuração é S, independente de ter colocado o observador aqui, se tivesse colocado o observador aqui. Tá bom? Então isso é indiferente, fica a escolha do freguês. Tá bom? Então vocês, quando forem olhar para a molécula, vocês podem olhar da maneira como vocês quiserem, vocês só precisam racionalizar isso, né, seguindo essas regras aí que a gente introduziu. Tudo bem? Então o descritor que a gente obtém é independente da posição de onde você olha a molécula, tá certo? Desse lado aqui ou desse lado aqui. Isso também é verdade desse lado aqui, por exemplo. Tá bom? Ok. Então, bom, existem outros descritores que eu não vou comentar aqui, tá? Mas saibam que, por exemplo, existem esses descritores MP, né? E aí você pode também nomear esses atropisômeros, né? Utilizando esses descritores aqui, mas as regras são diferentes, não são exatamente como eu descrevi aqui. Tá bom? Para os mais interessados, curiosos. Bom, qualquer coisa comentem aqui, tá? A gente pode discutir um pouco mais isso para vocês, apresentar isso em mais detalhes para vocês, tá? Ou se não, fiquem à vontade aí para pesquisar sobre esse assunto. Tá bom? Ok, vamos lá. Vamos continuar. Ok, então continuando a apresentação aí de elementos de quiralidade, né, eu queria introduzir alguns elementos aí um pouco menos comuns em síntese orgânica.
tá? Mas que dá uma visão geral interessante para vocês da riqueza dos elementos de quiralidade que a gente tem por aí à nossa disposição, vamos dizer, né? Então, por exemplo, pensem nesse anel benzênico aqui, né, carregando um grupo iodo e um grupo nitro, né? Se a gente imaginar o reflexo dessa molécula no espelho, né, o espelho representado aqui por esse plano, vocês podem se dar conta rapidamente, né, que essa molécula aqui é superponível a essa molécula do outro lado, né, essa molécula aqui no lado esquerdo é superponível a essa molécula no lado direito. Se você pegar a molécula aqui e girar ela no sentido contrário, né, você tem a sobreposição perfeita. Então, essas moléculas aqui, elas são aquirais, né, porque elas são superponíveis, então acaba representando a mesma molécula. Se, por outro lado, a gente complexar um metal, né, nesse anel aromático, né, esse anel aromático agora vai passar a definir um plano quiral. Se a gente tentar agora fazer o mesmo tipo de sobreposição, girar esse anel de 180 graus para sobrepor no outro, o cromo que está aqui na parte inferior, ele vai passar para a parte superior. E aí vocês vejam que ao fazer esse giro, né, ele não vai ser mais superponível a esse reflexo no espelho representado aqui. Agora esse plano aqui do anel benzênico, né, pintado de verde, ele representa um plano quiral, né? As duas moléculas que são reflexo uma da outra no espelho não são superponíveis, né? E a gente tem então um novo elemento de quiralidade que é esse plano. Tudo bem? Isso é bastante comum e encontrado, por exemplo, em moléculas sanduíches, né? Utilizando ferro. Então, esse aqui é o ferroceno, né? É uma molécula bastante utilizada em síntese orgânica também. Tá certo? E é aí um exemplo de uma molécula que é quiral. Tudo bem? Um outro exemplo que eu queria falar para vocês são sistemas helicoidais. Se a gente pega um metal aqui ligado conectado, né, a ligantes bidentados, como esses mostrados aqui, né, e os ligantes eles podem se organizar de maneira helicoidal, girando pela direita ou para a esquerda. Um exemplo específico é o caso aqui do irídio, com esses ligantes aqui de piridina e benzeno, né? Piridina fenil, né? Tudo bem? E aí é análogo, né, ao que seria os helicenos aqui. Você tem uma espiral girando para um lado, uma espiral girando para o outro, né? Percebam que uma é a imagem do outro no espelho e essas imagens não são superponíveis, ou seja, elas são enantioméricas, né? Tudo bem? Finalmente, né, vale a pena mencionar sistemas biológicos compostos aí por DNA, RNA ou mesmo proteínas, né? Vocês vejam que a DNA e RNA, né, também se organizam de maneira helicoidal. Então a gente pode utilizar essas moléculas que são enantiopuras, né, para fazer uma série de transformações potenciais em síntese orgânica. Tem algumas descrições aqui de investigações preliminares, né, fazendo mesmo catálise simétrica com essas moléculas. Tudo bem? Mas esses exemplos aqui, utilizando elementos de simetria, né, um plano de quiralidade, ou sistemas helicoidais, né, eles são bem menos explorados em química orgânica. Tá? Mas é interessante que vocês tenham essa visão geral aí de usos potenciais e saber que esses elementos de quiralidade, os elementos de quiralidade em geral, né, eles são muito mais abrangentes do que apenas o centro estereogênico, que é o que vocês mais ouvem falar, ou os eixos de quiralidade presentes em alenos e atropisômeros. Tá bom? Então eu queria só dar uma visão geral aí para vocês, uma apresentação geral, para vocês terem uma visão clara e mais aberta dos diferentes elementos de quiralidade que a gente pode encontrar em química orgânica. Tá bom? Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso vídeo aí de estereoquímica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem seu joinha aí, o seu like, né? Recomendem aos amigos. Se você conhece alguém que estuda orgânica, que vai achar esse conteúdo interessante, recomendem esse canal para essas pessoas, né? Acho que tem muita gente que pode se beneficiar aí do que a gente tem apresentado aqui, tá bom? E eu queria agradecer a audiência de vocês por terem ficado aí até o final desse vídeo, né? E com isso eu me despeço e a gente se encontra aí na próxima semana, tá bom? Um abraço.